Boa tarde a todos os conselheiros, conselheira substituta, demais conselheiros substitutos, ilustre procuradora, secretária. É um assunto tão polêmico, difícil, envolve tantos interesses. Nós vimos a repercussão das medidas, interesses da mídia, interesses econômicos, financeiros, políticos, tão grandes, que devem, de fato, obnubilar um pouco a consciência daqueles que têm que fazer um juízo sobre o que está acontecendo. Aliás, foi essa exatamente a minha ideia na semana passada, na quarta-feira da semana passada, quando, sem saber de nada disso que está acontecendo no momento, eu encareci ao tribunal e ao governo que disponibilizasse informações mais claras, mais transparentes sobre o que estava acontecendo, porque se eu, como conselheiro, não tinha essas informações, muito menos a sociedade, né? Muito menos a sociedade. E foi o que fiz na semana passada. E, no entanto, talvez, por causa dessas poucas informações circulantes, da ausência de uma transparência maior, eu acho que isso acabou, e dos interesses todos envolvidos, eu acho, sinceramente, com o maior respeito ao ilustre presidente, eu acho que o presidente se equivocou de forma profunda e grave. E digo isso com a consideração que devo ao presidente, respeito, admiração e mais, afeto pessoal. Mas acho que neste caso, talvez por estas causas que eu acabei de enumerar, eu acho que o presidente equivocou-se. E esse seu equívoco é grave. Eu começo a minha argumentação, que vai me levar a pedir aos senhores conselheiros que esta decisão não seja homologada ao final, mas eu começo com uma imagem que talvez possa ilustrar um pouco o que eu estou vivendo e pensando. A imagem, conselheiro Fábio, é de uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Uma sessão do Supremo em que o ministro Gilmar Mendes, tido como relator de um processo, profere uma decisão. E fico imaginando a ministra Rosa Weber na presidência do tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dizendo assim: não, mas o ministro Gilmar não era prevento. E de vontade própria diz: não, o processo não está mais com o ministro Gilmar Mendes, a partir deste instante eu prevento, no meu entendimento pessoal, diz a ministra, presidente, o processo é do ministro Barroso. E ato contínuo encaminha para o ministro Barroso. Alguém pode imaginar uma realidade como essa? Ou isso apenas ficaria, quem sabe, na fantasia ou até no anedotário? Pode isso, conselheiro Duval? Pode-se imaginar uma situação como essa? Pois desde já, antes de trazer os meus argumentos, eu digo que é exatamente assim que eu me sinto. Como relator de um processo, e tive o meu processo tomado e redistribuído a outro conselheiro. Foi isso que aconteceu e é isso que estamos tratando. Podem os senhores discordar
dos meus fundamentos. Podem os senhores discordar das minhas razões, mas o processo é muito claro. E o regimento traz todos os caminhos para que eventuais divergências pudessem ser dirimidas institucionalmente no seio desta casa, neste plenário. Eu trago uma ironia, doutora Valéria. Se nada disso tivesse acontecido nesses 2 dias, a minha decisão cautelar estaria neste momento nesta mesa, sendo trazida por mim e sujeita à apreciação dos meus nobres pares, que poderiam homologá-la ou não. Sem nenhuma turbulência, sem nenhuma dúvida. Mas isso, infelizmente, só trago isso. Neste instante, poderíamos estar decidindo sobre a minha cautelar. E concedo a cautelar, que concedi a cautelar nesse caso, como concedo em licitações, não vou citar os municípios, de quaisquer municípios do estado do Paraná, de qualquer região, sempre com base naquilo que está nos autos. E foi o que eu fiz. Então, eu começo trazendo às senhoras e aos senhores um pouco do que efetivamente aconteceu, porque eu creio que talvez nem todos tenham acompanhado passo a passo aquilo que efetivamente aconteceu na corte. Eu recebi de um cidadão um documento em que relatava a ocorrência de irregularidades na desestatização da Copel. Tratava-se de uma denúncia de grave ilegalidade que demandava, como ainda demanda, imediata atuação deste tribunal em defesa do interesse público. A denúncia, com fundamento na ação direta de inconstitucionalidade, no 5624 do STF, que se refere à venda do controle acionário de uma sociedade de economia mista, diz a decisão, depende de autorização legislativa e de licitação. Vejam, estou apenas relatando, não estou fazendo juízo e não estou adentrando no mérito. Estou apenas comentando aquilo que chegou para o meu gabinete. Porém, contrariando o entendimento estabelecido pela Corte Suprema, o Estado e a Copel estão alienando o controle acionário público por meio de procedimento informal, sem publicidade oficial, formalidade e avaliação prévia que são exigidos para a licitação. Com prazos expeditos, a privatização foi anunciada no dia 2 de agosto para ocorrer até o dia 10 de agosto. 2 de agosto, conselheiro Ivens, para ocorrer até o dia 10 de agosto. Um dos mais importantes patrimônios que nosso Estado detém, construído com o sacrifício. Me lembro aqui as palavras da doutora Valéria, na primeira sessão que participei depois do meu retorno como conselheiro. Patrimônio dos paranaenses. Assim, doutora Muriel, diante da urgência, o denunciante recorreu medida cautelar suspensiva da alienação das ações, considerando a clara desconformidade na venda sem licitação, ao passo que o precedente vinculante do STF exige a licitação. O denunciante requereu, portanto, ao TSE que julgasse a irregularidade, assegurando a suspensão das vendas ditas a esta altura como irreversíveis. Além disso, apontou que o Estado autorizou a Copel a avaliar o seu próprio patrimônio a fim de definir o valor de venda do controle acionário pelo Estado,
o que importa em conflito de interesses e atividade indelegável à empresa. Bom, eu entendi que havia fundamento. Sou relator de um outro processo, número 70.51.60 de 22, que é uma representação da 4ª Inspetoria de Controle Externo, que traz a seguinte irregularidade. Notem os senhores, porque muitas das notas que surgiram, elas insinuam, assim, o conselheiro Requião misturou uma ação da venda com uma ação de publicidade. Olha que responsabilidade desse conselheiro. Não se trata disso, doutor Ives. Absolutamente, conselheiro Zucchi, absolutamente. O que se tratava na denúncia, na representação feita pela 4ª Inspetoria deste tribunal, era a possibilidade material da existência, do reconhecimento da existência de conflito de interesse entre o governo do Estado e a Companhia de Energia Elétrica. Não parece algo completamente difícil de ser, entendido e compreendido, que muitas vezes mesmo uma empresa estatal pode ter conflitos de interesse com seu controlador principal e vice-versa. Não vamos dizer o que é bom para a Copel é bom para o governo do Paraná, o que é bom para o governo é bom para a Copel. Não, não. Não tem fundamento técnico, não tem fundamento jurídico. E era disso que se tratava a denúncia. Conflito de interesses entre governo do Estado e Copel. E esse conflito, neste caso, se materializava na decisão do governo de conceder à Copel o poder, a faculdade dela própria avaliar e precificar o seu valor. A denúncia diz, não, isto não pode ser feito. Quem tem que fazer a avaliação é o controlador. E pode haver conflito de interesses. Exatamente por estas duas razões, estas presentes em ambos os processos, que me levaram a entender que sim, havia conexão entre as irregularidades, e foram essas as razões que me levaram, então, a entender-me prevento para avaliar e julgar naquele momento, em análise ainda preliminar, a representação que recebi. Quando recebi no mesmo ato, por dever de cautela, exatamente usando os argumentos utilizados fartamente e pelo próprio tribunal, pela importância que o episódio tem, pela importância que significa a Copel para os paranaenses, pela importância política da transação, é que entendi que, por dever de cautela e pela urgência diante do processo de pregão, né? Pregão em bolsa de valores, mas em pregão, está para acontecer, é que entendi que deveria avaliar preliminarmente, em análise de cognição sumária, deveria avaliar os elementos que estavam sendo trazidos, e foi assim que eu procedi. Acho que procedi como deve proceder um conselheiro no uso de suas atribuições. O processo estava no meu poder. Foi a mim reconhecida a distribuição feita pela casa para o meu gabinete. E assim eu decidi. Com todo respeito que a função merece, expresso a minha opinião de que a decisão
de Vossa Excelência, senhor presidente, ela padece de nulidades insuperáveis. Eu digo mais, ela é ilegal. Maculam a insegurança jurídica, mas não só o processo nesta corte, mas, dada a relevância do conteúdo da denúncia, a própria privatização da empresa. Enumero aqui, para compreensão do caso, uma lista de providências que tomei para que fique mais claro, mais organizado para o juízo de Vossas Excelências. Proferi a decisão no final da tarde da última segunda-feira, mais exatamente às 5h53, recebendo a denúncia e determinando que fosse autuada em separado por dependência. A diretoria do protocolo autuou a denúncia em caderno próprio às 19h22, sob o número 5292553/23. Diretoria de protocolo certificou a distribuição da denúncia a mim às 19h24, conforme termo de distribuição 377 de 2023. A diretoria de protocolo informou também às 20h24 a intimação do Estado do Paraná e o envio de comunicação eletrônica à Comissão de Valores Imobiliários. O processo foi feito concluso ao gabinete, no entanto, o processo que deveria ser encaminhado a mim, concluso. Para os que não são da casa, podemos lembrar que isso significaria, se tivéssemos ainda no tempo dos processos em papel, significaria que o processo estaria sendo carregado da diretoria de protocolo, carregado ao meu gabinete. No entanto, o processo que deveria ter sido carregado ao meu gabinete foi carregado ao gabinete da presidência. E como que eu sei isso? Porque posso consultar isso no nosso sistema eletrônico. Às 21h57, o despacho do presidente foi lançado diretamente no meu processo, no processo 529253 de minha relatoria. Entendo que o presidente do tribunal foi além das suas atribuições funcionais, quando, em processo de minha relatoria, proferiu decisão declarando-me de ofício, isso é muito importante, de ofício, sem ser provocado por ninguém. Ou seja, senhoras e senhores, estava lá o presidente da nossa corte acompanhando as distribuições dos processos e disse: opa, este não, este vai para o meu gabinete. Não é assim que nós entendemos que deva ser o procedimento normal desta casa. Declarou-me de ofício, sem provocação, incompetente para relatar o processo e atribuiu a competência a outro conselheiro. Na qualidade de relator do processo, uma vez que a distribuição já havia ocorrido, com expedição do termo que a formaliza, entendo que configura abuso de autoridade, e me perdoe a expressão, mas não tenho outra, o lançamento de decisão por parte do presidente em processo de minha relatoria, tanto mais quando tal decisão o que faz é retirar-me abruptamente a competência de relatá-lo. Eu volto a dizer que, se houver divergência sobre as decisões e os meus entendimentos e as minhas razões, o tribunal está pleno de meios e de instrumentos para divergir, corrigir, alterar, modificar. O fato é grave, gravíssimo. E, no meu entendimento, não atinge apenas a mim, atinge cada um dos conselheiros desta corte. Há uma usurpação de competência, há uma minimização da competência
Porque o juízo, eu antecipo aqui o que vou dizer em seguida, esse juízo de prevenção é juízo próprio do conselheiro. E não pode ser administrativamente retirado. É retirar do conselheiro uma competência inerente à sua função, à sua autonomia, à sua independência. Não pode ser feito por ato administrativo. Eu me curvaria com toda a humildade a uma decisão deste pleno, se viesse a entender que a relatoria cabe a outro conselheiro, ou que os argumentos que exposei estão equivocados. Mas por um ato administrativo que redistribui na boca da diretoria, fico pensando como reagiria o ministro Gilmar Mendes. O precedente é gravíssimo. Ameaça o funcionamento democrático e republicano da Corte. Homologar uma decisão do presidente, que, repito, e é isso que estamos fazendo nesse instante, foi proferida de ofício, diretamente em processo de minha relatoria, é atribuir à presidência o poder de despachar diretamente em todo e qualquer processo do tribunal. Eu vou repetir, a presidência atribui-se a ela o poder de despachar diretamente todo e qualquer processo deste tribunal. Este presidente e seus sucessores, porque este precedente poderá vir a ser usado lá na frente. E aí eu abro um parênteses para dizer que toda vez que nós calamos quando o direito de alguém é atropelado, nós parece que há uma justiça histórica que acaba, em algum momento, atropelando aquele que silenciou. Por isso eu peço a especial atenção da senhora e dos senhores conselheiros substitutos e conselheiros do Ministério Público. Doutora Valéria, discutimos tanto outro dia aqui sobre o processo, a importância do processo, o significado do processo, a importância do processo para permitir que as decisões não sejam pessoalizadas. E eu entendo isto. Entendo, portanto, que o presidente não poderia ter agido de ofício em processo de minha relatoria. Não pode agir de ofício em nenhum processo de relatoria de qualquer dos demais conselheiros, despachando-se como se fosse, senhor presidente, com todo respeito, com todas as vênias, como se fosse aqui agora o presidente, o poder moderador da corte. E não é. Somos todos conselheiros com as mesmas prerrogativas. Só é possível agir de ofício, conselheiro Durval, nas hipóteses expressas na legislação. Podemos dizer que existem casos em que o presidente tem, de fato, autonomia para agir de ofício. Estes casos são sempre a exceção, e a exceção expressa na lei. Se a lei não autoriza expressamente a decisão de ofício, não é possível que ela aconteça. Há inúmeros precedentes no Superior Tribunal de Justiça que dispõem, inclusive, que a decisão de ofício não pode prescindir da manifestação prévia das partes interessadas, das partes e dos interessados. Entendo também que não compete ao presidente sequer, estou acrescentando ao texto que estou lendo, a palavra sequer, o conflito de competência. Alguém efetivamente poderia suscitar o conflito de competência. O conselheiro Fábio, por exemplo, tem processos da Copel e poderia dizer, não, o competente sou eu. O conselheiro Durval tem processos da Copel e poderia dizer, não, o competente sou eu. O conselheiro Zucchi tem processos da Copel e poderia dizer,
o competente sou eu. Mas esta atribuição é de cada um dos conselheiros que assim se sentir competente. Isso não é delegável. Isso não é tutelado. Não se pode imaginar que alguém chegue e diga assim: olha, conselheiro, este processo aqui é seu. Tomaram do senhor, eu vou lhe devolver. Não é assim que funciona. Não pode ser desta forma. No momento em que o conselheiro diz eu sou competente e me sinto competente, caso haja discussão acerca, o processo está estabelecido no nosso regimento. É possível um outro interessado abrir um conflito de competência. Ao presidente caberá designar um relator e um processo haverá de ser aberto e discutido e decidido no pleno. Jamais por uma autoridade qualquer do tribunal. Ninguém tem esta competência e não pode ter, e é civilizatório que não tenha. É próprio do processo democrático que não tenha, que seja essa decisão colegiada. Um eventual conflito de competência deve ter seguido o rito processual previsto no artigo 346-A do Regimento Interno. O Ministério Público, as partes, o conselheiro, se entende competente, detém, e apenas estes detêm a legitimidade para suscitar o conflito, não o presidente. É importante dizer que o artigo 17, avocado no despacho de Sua Excelência, o presidente Fernando, presidente desta corte, o artigo 17 do Regimento Interno, usado como fundamento para esta interferência das minhas atribuições funcionais, entendo que de forma alguma se aplica. Diz o artigo 17. Em caráter excepcional e havendo urgência, o presidente poderá decidir sobre matéria da competência do tribunal, submetendo o ato à homologação do tribunal pleno na próxima sessão, como estamos fazendo agora. Este artigo, senhores conselheiros, não se aplica à situação que estamos vivendo. O processo tramitava na casa de forma ordinária. Não estávamos em férias, não havia uma epidemia, não era feriado, o tribunal funcionando, a distribuição funcionando, o conselheiro funcionando. Como se alegar uma situação anômala, emergencial, que poderia justificar uma decisão desta gravidade pelo presidente desta corte? O despacho, repito, da presidência tem como motivação o artigo 17 do regimento, que, no meu entendimento, como disse, é um equívoco. Porque, partindo de uma interpretação sistêmica, esse dispositivo absolutamente não contempla a hipótese de atuação de ofício pela presidência. Ou seja, na eventualidade de utilização do artigo 17, haveria de ter sido o tribunal provocado. Isso é elementar e não houve provocação. 2, porque o dispositivo não abriga hipótese de decisão sobre competência, quando esta competência já foi definida e exercida por um conselheiro. Já havia uma decisão minha. 3, porque a decisão proferida, cancelando a distribuição que havia sido realizada e determinando a remessa dos autos para outro conselheiro, viola o devido processo legal. Ao contrário do que sugere o presidente ao invocar a aplicação do artigo 17, a competência inicial
para determinar competências para julgamento da denúncia não é do Tribunal Pleno, nem da Presidência. Não se aplica, portanto, o disposto no artigo 17, que prevê a possibilidade, em caráter excepcional e havendo urgência, do presidente decidir sobre matéria de competência do tribunal, submetendo a homologação ao Pleno. Distribuído o processo, e é esse exatamente o caso, compete ao relator que o recebeu avaliar a sua própria competência. Isto é comezinho na casa. Quem tem a atribuição é o relator que recebe o processo e este relator se deu por competente. E isso não pode ser revogado por outro conselheiro, monocraticamente. O relator é competente para julgar se tem ou não competência. Ainda que incompetente, o relator tem competência para controlar a sua própria competência, avaliando, de acordo com os critérios de determinação, se é competente ou não para julgar a denúncia. Nesse sentido, doutor Ivens, imagine Vossa Excelência se Vossa Excelência se considera competente para julgar um processo e este processo lhe é retirado porque alguém entendeu que Vossa Excelência não é competente. Não é cabível. Não é cabível. Nesse sentido, a doutrina é uníssona no entendimento de que todo julgador, seja ele no âmbito judicial, arbitral ou administrativo, é juiz da sua própria competência. Ainda que absolutamente incompetente o relator designado, não se dá a nenhum outro órgão o poder de, previamente, controlar a competência com a qual o relator foi investido por força da distribuição, nem mesmo eventual vício de distribuição, após o reconhecimento da competência, pode ser controlado por outro meio que não pela apreciação inicial do próprio relator do caso, ou, evidentemente, suscitado conflito de competência. Assim, após prolatada a decisão do relator, a minha decisão, haveria apenas duas possibilidades por meio das quais a questão da sua competência ou da minha competência poderia ser revista. Por meio de reclamação a respeito da distribuição, formulada por outros membros do colegiado, por qualquer das partes, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Nesse caso, como prevê o artigo 340, parágrafo 1º do nosso regimento, aspas, a reclamação contra qualquer inadequação ou irregularidade na distribuição, principalmente pelo desatendimento dos critérios da prevenção, será decidida pelo órgão julgador competente para apreciar o feito. Em segundo lugar, pela suscitação de conflito de competência, caso o outro relator competente para a relatoria do caso se considere outro relator considere competente. Nesse caso, o conflito deve ser suscitado pelo relator ao presidente, que deverá submeter o requerimento à deliberação do plenário. É o artigo 346-A. Em qualquer das hipóteses, eventual decisão do presidente a respeito da decisão proferida por conselheiro para o qual foi distribuído não se subsume ao artigo 17. A avaliação da competência não é matéria de competência originária do tribunal, mas de competência do próprio relator. Para que essa competência se modifique, é necessário que outro conselheiro se considere relator do processo, conflito positivo de competência, ou que haja exceção, reclamação a respeito da competência do relator designado. Essas duas hipóteses são capazes, apenas essas duas hipóteses são capazes de fazer com que o Tribunal Pleno tenha competência para apreciar a questão, não podendo o presidente, em nenhuma hipótese, cancelar distribuição contra a decisão do relator, que, se considerar competente, tampouco designar a redistribuição do feito a outro relator. Sublinho aqui, senhores conselheiros, sublinho um detalhe.
Há no regimento, sim, a previsão de algumas circunstâncias em que é possível o presidente reconhecer que houve um erro de distribuição. Isto acontece antes do conselheiro relator proferir a sua decisão, antes do processo ter a sua relatoria iniciada. Depois, a ação é judicante, não mais administrativa. Note-se, ademais, que o regimento prevê apenas uma hipótese de avocação de processos pelo presidente: quando vencido o prazo de pedido de vista ou de adiamento formulado por algum dos conselheiros. Neste caso, vencido o prazo de pedido de vistas do adiamento, o presidente do colegiado poderá avocar os autos, com as devidas anotações da ata, vedado ao requerente da vista ou do pedido de adiamento solicitar novas diligências, bem como votar o processo, artigo 46, parágrafo 2º do nosso regimento. É preciso ainda reconhecer que, sem prejuízo de outros poderes que possua o presidente, mesmo nas hipóteses do artigo 17, em caráter excepcional e de urgência, entre aspas, tal como está escrito no regimento, não se pode reconhecer a competência de rever de ofício ou mediante provocação decisões de outros conselheiros, inclusive em matéria de competência. Como determina o regimento, após determinar a medida cautelar, deve o relator submetê-la à apreciação deste tribunal pleno, independentemente de inclusão em pauta na sessão subsequente à decisão exarada. Cito o artigo 32, inciso 7. Em outras palavras, a competência para apreciar a medida liminar é do próprio relator. Apenas poderá ser do tribunal pleno quando ocorrer a submissão prevista em regimento e for apresentada a reclamação durante a sessão, como já mencionado. Se tal submissão não for feita, e apenas nesse caso, haverá hipótese de avocação pelo presidente. Qualquer solução distinta desta viola o regimento e o devido processo, porque cria juízo. Gostaria que se atentassem para a expressão, que é educada, mas é dura. Cria juízo de exceção. Neste caso, em clara afronta ao princípio do juiz natural, artigo 5º da Constituição, inciso 27 da Constituição Federal. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. A modificação de competência se dá ex post facto, sem previsão normativa. A poder prevalecer o juízo do presidente a respeito da competência dos conselheiros, o Tribunal de Contas do Estado estará permanentemente sujeito ao regime de exceção. Importante considerar os reflexos procedimentais e políticos dessa interpretação dada pela presidência. A valer sua interpretação, todas as decisões singulares de todos os conselheiros teriam sua eficácia ameaçada pela possibilidade de a presidência avocar de ofício a matéria para endereçá-la a outro conselheiro, violando o princípio do juiz natural, que constitui um dos pilares do Estado democrático de direito. Caminhando para a conclusão, não houve nenhuma situação excepcional que justificasse interferência direta do presidente em processo de minha relatoria. A Corte funcionava normalmente. Eu estava no uso pleno de minhas atribuições funcionais. Eventual desconformidade com minha decisão deveria e poderia ter seguido o devido processo. Por fim, devo comentar que há vários outros conselheiros com processos que envolvem a Copel. A competência atribuída ao conselheiro Zuc pelo presidente, além da ilegalidade do próprio ato, demonstra pesos e medidas diferentes. Por que não foi distribuído ao conselheiro Durval? Por que não foi distribuída ao conselheiro Fábio? Por quê? Não sei. Além da ilegalidade própria do ato,
Na verdade, imagino que o presidente, no exercício dessa sua discricionalidade, deva ter as suas razões, mas eu não as conheço. Além da ilegalidade própria do ato, demonstra 2 pesos e 2 medidas. Nos outros processos, um deles mencionados na própria decisão, ora sob homologação, não houve a interferência, nem mesmo redistribuição dos processos. Não deixa de ser curioso, porque leio na própria decisão, no próprio despacho do senhor presidente, a informação de que, além do conselheiro Zucchi, existe um outro processo que está distribuído ao conselheiro Durval. E então, o que faz o presidente, neste caso? Manda oficiar o conselheiro Durval. Manda oficiar. Por que não me mandou oficiar desta decisão? O conselheiro Durval cumpre destacar que, em caso de acesso ao sistema, que em acesso ao sistema informatizado foi possível verificar outra denúncia em favor da Copel com objeto diluído, etc., que foi distribuído ao conselheiro Durval Amaral, na qual, porém, nenhuma medida de urgência foi expedida, de modo que determina a expedição de ofício ao doutor relator solicitando a verificação minuciosa acerca da eventual prevenção. Então, conselheiro Durval, Vossa Excelência, que tem um processo da Copel, receberá ou recebeu já um ofício onde Vossa Excelência está convidada no exercício das suas prerrogativas e na forma regimental de decidir se se considera ou não competente para julgar. Na hipótese de se considerar competente e havendo outro conselheiro também competente, deve-se instaurar, repito, um incidente, né, de conflito de competência, previsto no nosso regimento. Desta forma, mais uma vez, retomando a imagem que me parece muito forte em minha mente, do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa, olhando nos olhos do ministro Gilmar, ou Toffoli, ou qualquer outro, Fachin, nosso querido Fachin, dizendo, não, Vossa Excelência assim decidiu, mas o processo não era seu. Curve-se. O processo agora é do fulano de tal ou da fulana de tal. Isso não seria aceito. Isso não seria aceito nem no tribunal, nem na justiça. E eu concluo dizendo que é exatamente assim que eu acho que estamos testemunhando acontecer neste momento dessa casa. E desta forma, eu voto pela não homologação do despacho 2878, deixa eu pegar os óculos novamente, eu não quero errar o número, do despacho 2878 de 2023 do Gabinete da Presidência. Eram essas as minhas considerações, senhor presidente. Antes de abrir ainda a discussão, eu gostaria de fazer alguns comentários com o senhor Fábio, porque eu fui, como o conselheiro Maurício também falou, com todo afeto e respeito, eu também, com todo afeto e respeito, eu não relatei todos os procedimentos, adotar todas as minhas convicções, para que o conselheiro Maurício, que foi o autor do despacho, fizesse exaustivamente a sua consideração. Tá? Então, eu queria fazer algumas colocações, conselheiro, mas também com todo o afeto que tem a Vossa Excelência, eu queria só afastar pelo menos algumas conclusões de fato e outras de ordem subjetiva. Em primeiro momento, essa presidência não fica acompanhando a distribuição de processos. Essa presidência teve notícia do despacho de Vossa Excelência através de blogs que 7 horas da noite, antes de atuar o primeiro processo, o processo que Vossa Excelência determinou a redistribuição, antes de ser autuado, já tinham cópias da decisão de Vossa Excelência. Foi assim que essa presidência tomou conhecimento da cautelar da decisão proferida no protocolo. Então, esse é o primeiro esclarecimento de fato que eu apresento, para que a conduta dessa presidência ela
pode ser até por plenário dizer que eu não agi corretamente, legalmente, mas vou afastar a ideia de juízo de exceção. Entendo, sim, que a norma do artigo 17 do Regimento Interno, primeiro, não precisa de provocação de ofício. É em caráter excepcional e não para todas as decisões ou de qualquer relator ou de qualquer situação, não vejo precedente nenhum. É uma norma regimental que foi deliberada por esse Tribunal Pleno. Evidentemente que a presidência tem essa competência, só não pode monocraticamente, tanto que traz a apreciação, diz a norma ao colegiado. Então, esse é o primeiro ponto que queria esclarecer a Vossa Excelência. Não acho, opinião sobre fato, que Vossa Excelência teve um processo na sua mão. Esse não foi um processo, foi uma petição intermediária. O correto seria encaminhar esse processo para distribuição na forma regimental, o pedido, aí sim retornar. Mas só estou justificando que nem a distribuição tinha notícia desse requerimento encaminhado a Vossa Excelência. Foi uma petição intermediária. O certo é protocolar como uma denúncia. E também, para esclarecer fato, só apenas fato, em relação ao processo que estava com o conselheiro Zucchi, foi solicitado a prevenção a Vossa Excelência e ao conselheiro Maurício em função nesse processo. Cumprindo as normas internas e procedimentos, sem interferência nenhuma dessa presidência, para deixar bem claro, o processo foi distribuído eletronicamente ao conselheiro Zucchi, quando constatada que não tinha nenhuma prevenção, que é um juízo plenário que o protocolo faz em relação a uma prevenção objetiva, ou seja, qual o objetivo que se quisesse dar, ao processo originário da Quarta Superior de Controle Externo, em relação ao objeto específico. Com essa distribuição, contínuo, os representantes, os denunciantes, apresentaram pedido de desistência, já que o pedido de prevenção não teria sido acatado. O conselheiro Zucchi, fui verificar depois, por despacho, negou o pedido de desistência, já que se trata de direitos não disponíveis, que merecia a atuação dessa corte. E reconheceu a inexistência de prevenção. Então, e negou a medida cautelar. Então, nós temos um processo que foi solicitado uma prevenção, não foi reconhecida administrativamente, não para essa presidência, pelo sistema de protocolo, e deixar bem claro que o sistema de protocolo, embora não seja perfeito, ela teve uma correção em 2019, corregedor, acho que é o conselheiro Ives, se não me falha a memória. Inclusive foram abordadas questões de distribuição e prevenção, e todas as medidas recomendadas pela correção foram implementadas, inclusive acho que na gestão de Vossa Excelência também, porque era de 2019, se não me falha o acordo, ato contínuo, um plano de ação que foi apresentado para melhorias do sistema de distribuição. Então é uma matéria, evidentemente, que nos preocupa, sempre preocupou, é a porta de entrada do tribunal. Com base nisso, aí entendi que na forma do artigo 17 do Regimento Interno, quero trazer uma matéria de ordem administrativa, dado que entende essa presidência, que houve um equívoco material no reconhecimento da prevenção, e adotou a medida prevista que não tendo de exceção, mas sim de ordem administrativa e ordem processual. Opinião dessa presidência, que posso estar equivocado, mas não me furtei a fazer, e se o pleno dizer que eu não estava equivocado, é evidente, isso é o plenário soberano aqui no tribunal. E por que o caráter excepcional? E posso lhe dizer, conselheiro Maurício, que em nenhum momento eu atuei olhando, acompanhando a distribuição por motivos de interesses, como Vossa Excelência mencionou, com todo respeito, comoção popular, ou interesses econômicos, ou interesses políticos. Eu posso ter um monte de erros, menos fazer política partidária. Eu não faço. Não tenho grupo político, como falaram, não tenho time político, como falaram. E se erro, erro por convicção, e não por conveniência. Essa é a opinião desta presidência, que sempre pautou desde 93 e 94 do tribunal, dentro
do que acredita, às vezes errando, às vezes acertando. E foi uma questão de ordem administrativa. Não estou entrando nem no mérito da cautelar, isso nem poderia. Eu não posso entrar no mérito. Não vamos nos esquecer, conselheiro, que independente da prevenção que você solicitou agora, temos uma medida cautelar negada por esse tribunal também, pelo conselheiro Zuc sobre a mesma matéria. Então, é evidente que a presidência tem que atuar de uma forma de o plenário enfrentar a situação. Essa foi a forma que entendo adequada, independentemente de respeitar opiniões de contrário, é evidente. Então, eu só queria afastar algumas questões de fato, algumas conclusões de ordem subjetiva, e, conselheiro Maurício, não estou levando nem como ofensa pessoal, né? Falei até com Vossa Excelência anteriormente, mas eu quero deixar bem claro. Primeiro, que também não existiu dois pesos e duas medidas. Quando tomei ciência do processo que estava com o conselheiro Durval, e por que não foi distribuído automaticamente pelo protocolo para a diretoria do conselho Zuc? Que aquele pedido não tem um objeto determinado e definido. Um monte de notícias, inclusive por e-mail, fui verificar depois que eu conheci o processo, né? E o conselheiro Durval fez um despacho ordenatório, né? Agora eu estou falando com isso, mas eu deixei Vossa Excelência falar, deixa eu só terminar, né? Tem um despacho ordenatório do conselheiro Durval para... Não, é que você... Eu achei que tinha pedido a palavra, desculpe, então. Não, desculpe. A culpa é da Elias, o culpado é teu. Então, desculpe também, conselheiro. E tem um despacho ordenatório do conselheiro Durval, determinando aos denunciantes, os representantes, que formulasse objetivamente o pedido e a fundamentação. Então, ali não existia nem elementos para verificar se teve ou não teve prevenção. Então, por isso que foi a cientificação ao conselheiro Durval, para que, após a definição do objeto, avalie a questão da prevenção. Foi só por isso. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, se não tivesse identidade do objeto, teria o mesmo tratamento que o processo teve. E, na realidade, o que eu entendi como erro material, e estou tentando preservar a instituição, já que temos relatores diversos com decisões contrárias e que mereciam uma atuação necessária naquele momento, dada a premência da matéria. Então, é só para deixar claro essas questões de fato. Né? Com relação ao conselheiro Zuc, né, que foi distribuído, eu não fiz a distribuição do processo originário do conselheiro Zuc. Foi o sistema de distribuição, que é eletrônico e aleatório, né? Após não passar na triagem em relação à prevenção. Também informo agora, em caráter administrativo, que na contratação do novo sistema de trâmite, né, outras regras vão ser, inclusive, inseridas, né, não regras, né, rotinas no sistema para que se torne mais automático. E informo ainda, até para quem nos vê e não conhece, todos nós aqui conhecemos, né, o sistema de distribuição. Para ter uma distribuição direcionada, precisa de 3 técnicos com chaves para abrir o sistema, né? Então, se alguém eventualmente tiver alguma desconfiança, que faça um pedido à corregedoria para verificação. Não tenho nesse ponto a consciência absolutamente tranquila. Tá? Então, esses eram apenas os esclarecimentos que faço a Vossa Excelência em relação a questões de fato. Em relação ao pedido de Vossa Excelência, conselheiro Fábio, eu vou primeiro discutir o meu ato, porque depois vão discutir, porque até o conselheiro municipal pode deixar de ser prevento também, se Vossa Excelência entender, o plenário entender que a competência é de Vossa Excelência. Então, nós estamos discutindo agora, nesse momento, apenas o despacho que proferir, e na sequência, o pedido de Vossa Excelência eu vou apresentar ao Tribunal Pleno. Continua a discussão a matéria do despacho. Apenas para discutir, senhor presidente. De forma rápida, sucinta. Primeiro, uma boa tarde a todos, senhores conselheiros, nossa conselheira, nossa procuradora, nossa secretária, cumprimentando todos os nossos servidores. Enfim, senhor presidente, eu apenas quero corroborar também muito respeitosamente
todo o respeito e admiração que eu tenho por Vossa Excelência, mas não vou, em hipótese alguma, obviamente quem me conhece sabe, deixar de me pronunciar. Eu poderia não me pronunciar na presidência, respeitando constitucionalmente e regimentalmente, mas aqui na planície, como diria os mais conservadores, eu não deixo de falar, né? Então, eu quero demonstrar, conselheiro Maurício, minha solidariedade a Vossa Excelência. Como disse, bem ilustrado, o que diria o ministro do Supremo. E diria o que eu vou pedir agora, que realmente acho que está na hora mesmo de fazer uma auditoria específica sobre a distribuição. Esse é um outro assunto, mas dentro do escopo. Afinal de contas, é o que nós temos de sagrado e não está sendo respeitado. Como diria, as palavras não lhe alcançam, conselheiro Agostinho Zucchi. Porém, recém-chegado, importante atenção, porque a prevenção, ela é sagrada. E, obviamente, conselheiro Fernando, uma casa madura, uma casa respeitosa e harmoniosa, não deve precisar do protagonista, do judiciário, para nos ensinar o que nós já sabemos, né? Diria isso a nossa douta procuradora, que pode também nos dar luz a algo que me parece que já está bem iluminado. Diria isso ao nosso presidente, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Precisou sim, conselheiro Maurício Requião. Vossa Excelência não apontou o dedo, Vossa Excelência colocou o dedo na ferida. E a ferida, ela não cicatrizou. E ela não podia cicatrizar. Não podia. Eu realmente me espantei de forma triste, presidente, para não dizer outra palavra. Quando vejo não a falta de respeito com o gabinete, com esse conselheiro que aqui fala, se pronuncia, mas com a falta de respeito, também não com esse plenário, não com esse tribunal, mas com a sociedade. Quando eu vejo que, por inobservância das citadas normas regimentais, desde que sou relator, 2 processos são distribuídos, conselheiro Agostinho Zucchi, da qual, agora, como eu disse recentemente, um momento, a diretoria opina e resolve. No outro momento, a diretoria distribui. Então, daqui a pouco, nós podemos sair de cena. Ou nós estamos na cena, mas não aparecemos. E aí, sobra pressão para quem está abaixo da planície, conselheiro Agostinho Zucchi. E aí, nós não podemos ser covardes. Nós temos que ser realistas e viver a vida, doutora Valéria Borba, como ela é, e não como querem que ela pareça que seja. Então, eu vou deixar, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, para me pronunciar melhor quando formos tratar oportunamente, como disse Vossa Excelência, o que foi consignado no acórdão 515-23 desse pleno, no processo 46818-23, a qual, abre aspas, importa ressaltar que tal decisão não vincula quaisquer ações voltadas ao acompanhamento do processo de desestatização da Companhia Paranaense de Energia, que venham a ser instaurados por esse Tribunal de Contas no exercício de suas competências constitucionais. Tampouco, conselheiro Ives Linhares, qualquer decisão deste relator em face de novos elementos de provas que venham exigir pronta atuação deste conselheiro por força de prevenção, fecha aspas, conselheiro Durval Amaral. Isso fica claro, e eu deixei muito claro quando, aqui, nesse plenário, eu tive
a responsabilidade de me pronunciar sobre o processo oriundo. Não sei, pode ser que esteja enganado. A ordem, neste caso, não vai alterar o fator de que possa ter vindo do gabinete do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães esse processo, não me recordo bem. Mas me recordo sim, porque o conselheiro Maurício Requião lembrou. A doutora Valéria chegou a colocar, ou lembrar, né, porque faz parte da história, o quanto a importância da dificuldade, da luta para a estruturação de uma empresa. Orgulho dos paranaenses. Boa, né, doutor? Não vão. Nós vamos estudar o processo. Se for o caso, poderão. Nós aqui temos que estudar e não adiantar. E muito menos burlar a realidade. Agora, eu lembro o que eu falei. Que assim como for à custa de suor, sangue e lágrimas a construção dessa empresa, a nossa Constituição não foi escrita a caneta, conselheiro Agostinho Zucchi. Foi escrita a sangue. Engana-se quem vem aqui achando que pode se desentender com o entendível. Então, essas considerações, senhor presidente, considerando a natureza urgente, eu vou, nesse momento, aguardar a deliberação do plenário. Muito obrigado. Bom, a matéria está em discussão. Antes de também, só esclarecendo de fato também, conselheiro Fábio, os processos que Vossa Excelência mencionou, realmente eu fui o relator originário, né? Naquele processo não se discutia naquele momento privatização da Copel, era só a questão de não fornecimento de documentos para a Assembleia Legislativa. Não, eu estou falando, deixei Vossa Excelência falar agora, deixa eu escrever de fato. Não vou nem discutir se eu estou certo ou estou errado. E eles não foram também distribuídos, independente do conteúdo ou não, porque a própria regimento interno, no 346, parágrafo 3º, fala que não haverá prevenção, exceto se houver, não tem prevenção, né? Nos casos de houver decisão de mérito ou terminativa do processo que ensejaria a norma regimental. Ninguém descumpriu a norma. Se a norma está em desacordo com o que foi, você mencionou no acordo, no agravo, né, contra o meu despacho, que não conhecia da representação, aí é outra história. Só estou defendendo o sistema que foi feito no precatório, que está no regimento interno. É só esclarecimento de fato. Depois a gente... Questão de fato, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Presidente, rapidamente, presidente, eu lhe diria que eu não tenho a mais remota dúvida, isso fique registrado, patente, não tenho a mais remota dúvida de que a condução dada por Vossa Excelência se deveu à sua interpretação objetiva e à sua ideia de correção dos trâmites do tribunal. Que fique isso muito claro. Se eu exponho com palavras duras, entenda Vossa Excelência que, para mim, a ação do tribunal e de Vossa Excelência, nesse caso, também foi muito dura em relação à minha conduta. Entenda desta forma. Talvez as minhas palavras sequer estejam à altura da violência que eu me sinto vítima, nesse caso, como conselheiro, nas minhas funções e nas minhas prerrogativas. Mas, por favor, além desse juízo, que eu já lhe fiz pessoalmente, mas que faço publicamente, para que não fique qualquer tipo de dúvida em relação a isso. Tampouco fiz qualquer insinuação sobre o funcionamento do protocolo. Nenhuma. Não tenho nenhum motivo, não tenho nenhum motivo, nada do que disse
não pretendi em nenhum momento sequer insinuar qualquer coisa em relação à conduta do protocolo. O que eu chamei atenção em relação ao protocolo é que eu entendi que o protocolo deveria devolver o processo concluso para o meu gabinete. E não compreendo, não entendo como é que o processo, ainda que designado a mim como relator, o processo foi remetido concluso ao gabinete da presidência. Tá? Isso é fato. É fato. Foi remetido, o processo foi remetido ao gabinete da presidência. Também, senhor presidente, não tenho nenhum motivo para duvidar da afirmação feita por Vossa Excelência agora, de que não teve nenhuma interferência na distribuição do processo ao conselheiro Agostinho Zucchi. Agora, se não tenho dúvida quanto à sinceridade e à honestidade das suas colocações, é necessário que seja revisto o despacho de Vossa Excelência, porque aqui está escrito: determino a remessa dos autos ao protocolo para distribuição do processo ao conselheiro Agostinho Zucchi. Eu só queria dizer fato, só para Claro, esclarecer o fato. claro. Na realidade, quando eu falei que eu não direcionei, e isso não foi direcionamento, também foi um despacho, decorrer da minha conclusão, que certo ou errada foi minha conclusão. Quando eu falei da distribuição do conselheiro Zucchi, foi do processo originário que teria gerado, na minha avaliação, a prevenção do conselheiro Zucchi. Não foi deste, entendeu? Então, é só isso. É esse esclarecimento que eu faço. Ainda assim, me parece que esse processo, que essa atitude, de certa maneira, relativiza um pouco a importância das próprias decisões do protocolo. Por fim, eu apenas insistiria, não vou mais falar, mas insistiria mais uma vez, enfatizando um aspecto que é essencial. O fundamento da decisão é o artigo 17, e o artigo 17 não se aplica, objetivamente, não se aplica a este caso. É isso, senhor presidente. Questão de fato, senhor Tinha presidente. discussão? Vossa Excelência, a palavra. Apenas para ilustrar que não, conselheiro Agostinho Zucchi, não estou vendo nenhum, senhor presidente, nenhum fundamento no eventual liminar no processo de denúncia. Foi ressalvado isso no ofício. Não houve decisão de mérito nem terminativa daquele processo. Por essas, entre outras razões, é que hoje, em função da natureza urgente, eu entendi que, de acordo com os artigos 340 caput e 346, inciso 7, suscitei a prevenção. Diante disso, senhor presidente, e como disse, aguardando movimentação de Vossa Excelência para que eu possa me pronunciar posteriormente. Obrigado, presidente. Fico muito feliz do entusiasmo do conselheiro recém-chegado Agostinho Zucchi. Aliás, conselheiro Agostinho Zucchi, fico feliz e fico preocupado. Feliz com entusiasmo e preocupado que Vossa Excelência compara os seus conhecimentos da Assembleia, que, aliás, Vossa Excelência já foi prefeito depois da Assembleia, foi chefe da Casa Civil, e, aliás, indicado pelo governador há pouco tempo, interessadíssimo no caso em evidência, o que não quer dizer nada, como também não quer dizer nada uma denúncia da qual, segundo Vossa Excelência, houve desistência. Então, vamos nos respeitar, e assim seremos respeitados. Eminente conselheiro Agostinho Zucchi, nós estamos aqui falando tecnicamente, como disse a nobre procuradora, doutora Valéria Borba. Tecnicamente, conselheiro Agostinho Zucchi, e não como nós falávamos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Nós estamos falando aqui de forma constitucional, legal e, obviamente, moral. Então, quando Vossa Excelência me permita se deparar com um processo onde houver prevenção, é importante, dentro da moralidade,
do bom convívio social, ético e moral, se atentar. Porque, realmente, como disse a doutora Valéria, na realidade, doutora Valéria, me permita fazer um adendo. Essas palavras foram no voto que eu proferi, naquele momento em que nós estávamos aqui. O conselheiro Agostinho Zucchi ainda não estava aqui nesse tribunal, em que pese ele vir com esse entusiasmo, que é magnífico para nós, nos traz muito ânimo, mas nós temos que entender que temos que tratar com o entusiasmo, o zelo, o respeito, a humildade e a responsabilidade. O que não falta em Vossa Excelência. Aliás, tem de sobra. E aqui, tecnicamente e constitucionalmente, nós temos que potencializar. O que nós fazemos lá, aqui de forma técnica e constitucional. Então, conselheiro Fernando, para toda ação tem uma reação. E como disse o conselheiro Agostinho Zucchi, parafraseando em parte, a última palavra, o protagonista, sem sombra de dúvida, é o judiciário. Porém, com maturidade, conselheiro Agostinho Zucchi, para que não aconteça o que acontece do outro lado da rua, que todo momento tem que se judicializar e tem que se manter não decisões interna corporis, o que, obviamente, não nos interessa. Eu creio que se mantermos o bom diálogo do respeito, nós vamos averiguar, não de forma complexa, mas de forma muito simples, a data, a prevenção. Se tem alguém aqui que sabe que este conselheiro não se importa, eu me importo quando chega o processo ao meu gabinete, para ver se alguém é prevento. Agora, presidente, jamais eu imaginei que um processo do qual é tão óbvio, é tão... Aliás, é um escárnio, me desculpe a palavra, acharem que a prevenção não é do meu gabinete. É um escárnio, conselheiro Agostinho Zucchi. Me desculpe a palavra. Me desculpe a palavra. Qualquer primeiro-anista de direito vai saber disso. Aliás, aqui não precisa ser formado em direito. Isso é bom sempre deixar claro para quem está nos escutando. Ser conselheiro do Tribunal de Contas no Brasil, você tem que ter notório conhecimento jurídico e contábil e moral. Isso não pode faltar. Isso é fundamental. Então, quando se tem a data e os requisitos, basta se ter atenção. E aí, tudo ocorre na devida constitucionalidade e moralidade. É isso, senhor presidente. Em discussão, por enquanto, o despacho de minha autoria. Esse foi pedido vista? Não, desculpa. Eu quero só fazer um apelo. Eu quero só fazer um apelo ao conselheiro Maurício Requião. Eu quero fazer um apelo ao conselheiro Maurício. Obrigado. Em virtude do leilão que está previsto para as próximas horas, que se Vossa Excelência permanece com o seu pedido de vista, porque eu também recebi pedido aqui para me pedir vista, o que não se deve fazer neste plenário, conselheiro Agostinho Zucchi. Então, se Vossa Excelência permanece com o seu pedido de vista. Vamos aos votos. Eu acolho o argumento do conselheiro Fábio. Retiro o meu pedido. Então, E tirou retiro o pedido de vista.